Bom, pessoal, bem-vindos de volta. Iniciando mais um bimestre, nosso terceiro bimestre em Química, nós vamos abordar cinética química. Vamos começar então com o pé direito, que essa é uma parte muito gostosa da Química, onde nós vamos estudar a velocidade das reações químicas. É tipo a velocidade média da física, tá? Nós vamos entender então se uma reação ela ocorre de forma rápida, de forma lenta. Aqui tem se processa a formação dos produtos e o consumo dos reagentes. Então, basicamente, nós vamos trabalhar com a velocidade dessas reações. A gente, mesmo sem perceber, utiliza muito a cinética química no nosso dia a dia. Por que a gente coloca os alimentos dentro da geladeira? Porque a gente fala, para não estragar. Exatamente, a gente está retardando a reação química do apodrecimento dos alimentos. Então, conhecer e estudar a velocidade que essas reações químicas acontecem, ela permite que a gente consiga controlar essas reações. Então, quando eu uso a panela de pressão, eu estou aumentando a velocidade do cozimento do alimento que está lá. Então, eu sei que fora da panela de pressão, ela cozinha a uma velocidade, então eu posso aumentar essa velocidade fazendo o quê? Aumentando essa pressão. Então, acontece também com a fermentação do vinho. Se ela é uma fermentação rápida, o vinho ele tem um valor menor. Se ela é uma fermentação lenta, né, o vinho fica mais valorizado, vamos colocar assim. Então, as reações químicas elas também ocorrem com velocidades diferentes e essas velocidades podem ou não ser alteradas. E isso pode aumentar ou diminuir o rendimento dessas reações, o que é muito importante na indústria química. Então, é importante destacar que a gente usa o conhecimento da cinética no nosso cotidiano. Aqui eu vou dar um exemplo simples de reação química, o exemplo mais simples possível, quando eu tenho um único reagente se transformando em um único produto. Aqui a gente pode olhar o reagente, é a letra A, então lembrando, sempre o reagente é quem está do lado esquerdo da seta, é o nosso estado inicial, então o reagente ele é vermelhinho, então no tempo zero, sempre eu vou ter 100% de reagentes. No meu tempo zero, nenhuma reação química aconteceu. Com o passar do tempo, ó, aqui 20 minutos ou 20 segundos, não está em uma unidade definida, a gente pode observar o que? Algumas bolinhas azuis, indicando o que? A formação do produto. Então, sempre no tempo zero, eu vou ter 100% de reagentes e a gente espera, numa reação total, que no tempo final nós tenhamos 100% dos produtos, tá? Então, aqui podemos observar que conforme o tempo vai passando, acontece o quê? Sempre uma diminuição da quantidade de reagentes e um aumento do meu produto. Como a gente pode observar aqui no gráfico, ó, sempre agora que a gente vê esses colchetes. Entre colchetes, nós estamos vendo, vamos falar de concentração, tá? Então, aqui, conforme o passar do tempo, a concentração do reagente diminui e a concentração do produto aumenta. Isso vai ser sempre verdade. Se eu tiver 3 reagentes formando 2 produtos, sempre o meu reagente a concentração dele vai diminuir com o passar do tempo e a concentração do produto, ela sempre vai aumentar com o passar do tempo, tá? Para a gente entender como que essa velocidade pode ou não ser alterada, é importante que a gente estude como que essas reações químicas acontecem. Então, tem bastante questões de cinética que vão envolver essa teoria de como que essas reações acontecem. E a gente estuda, então, a teoria das colisões. Ela vai nos explicar, nos ajudar a determinar a velocidade de uma reação relacionada então com a quebra das ligações dos reagentes e com a formação das ligações nos produtos, tá? Então, o que essa teoria das colisões ela fala para gente? Que uma reação, para ela acontecer, a gente precisa primeiro que as substâncias sejam reativas, né? Sejam substâncias que vão ter afinidade entre si. Como também as moléculas elas têm que se aproximar e colidir de forma efetiva. O
O que é isso? Ó, vamos lembrar lá do primeiro ano, a gente vê um dos modelos atômicos, né? Então, a gente sabe lá que o átomo tem um núcleo e uma eletrosfera, e para formar essas ligações químicas, precisa haver uma afinidade entre os elementos, né? Então, eles precisam, para formar uma ligação química, ser um que doa elétron, o outro que recebe, ou os dois que compartilhem um elétron. Isso precisa acontecer. E quando essas moléculas elas estão livres, né? Vamos colocar aqui, estão no estado gasoso, que é o estado mais livre possível, elas só vão acontecer uma reação química se elas se encontrarem, né? Elas precisam se chocar. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó, da molécula de amônia, o NH3, se chocando com a molécula de HCl, tá? Elas têm que haver uma colisão que seja efetiva e com uma energia suficiente para formar os produtos. Ficou meio confuso? Vamos ver aqui um outro exemplo. Nem toda vez que a molécula se encontrar com a outra, esse choque vai formar um produto, tá? Então, aqui a gente tem o exemplo, ó, da molécula do gás hidrogênio com a molécula do gás iodo, H2 e I2. Quando elas se chocam, efetivamente, que a gente chama de colisão frontal, ó, elas se chocaram com uma energia. Quando elas se afastam, eu formei novos produtos. Eu formei duas moléculas de ácido iodídrico, HI, certo? Então, aqui eu tenho meus reagentes, H2 e I2, se colidiram com uma energia efetiva e formei duas moléculas de HI. Agora, aqui nesse outro exemplo, ó, a gente tem as mesmas moléculas de H2 e I2, só que elas se chocam de lado, tá vendo? Isso não é uma colisão efetiva, porque o hidrogênio não pode se ligar com esse iodo aqui e deixar esses dois soltos. Isso não pode acontecer. Então, é uma colisão não efetiva, tá? Para a colisão ser efetiva, ela tem que ser frontal. As moléculas têm que se encontrar de frente, como está nesse primeiro exemplo aqui. Aqui não é um choque não eficaz. Não vai quebrar e nem vai formar novas ligações, tá? Esse outro exemplo também é de um choque não efetivo, um choque não eficaz. Elas estão se encontrando na diagonal. Se chocaram, mas ainda assim não houve como romper essa ligação aqui entre os átomos iguais e formar então a molécula de HI. Então, o que precisa saber sobre a teoria das colisões? As moléculas têm que se encontrar frontalmente numa colisão efetiva com uma energia suficiente para formar o que a gente chama de complexo ativado. No momento em que a gente tiver esse choque frontal, esse choque que vai propiciar a formação de novas ligações, a gente vai ter a formação dessa estrutura intermediária que chama complexo ativado. Por que ela é uma estrutura intermediária? Ó, vamos observar aqui a molécula de O2 e N2, gás oxigênio e gás nitrogênio. Eles estão ligados aqui por uma ligação covalente dupla e aqui por uma ligação covalente tripla, certo? Quando eles se chocam de maneira efetiva, ao mesmo tempo que a gente está rompendo essas ligações aqui entre os átomos iguais que já estavam formadas, nós também estamos formando essa nova ligação aqui. Então, isso é o complexo ativado, é uma estrutura intermediária que a gente não consegue isolar, mas que ela é formada, onde está vendo que a gente não representa as ligações inteiras, são ligações pontilhadas, porque ao mesmo tempo que elas estão se rompendo, estão se formando novas ligações para gerar então os produtos. Aqui a gente está mostrando graficamente como é que isso acontece. Sempre a gente vai trabalhar com gráficos na cinética química, tá? É importante conseguir entender sempre esses gráficos. Então, aqui a gente tem uma molécula de AB e outra molécula de C e D. Como que eu sei que eles são uma molécula, professor? Ó, eu estou mostrando aqui que eles estão ligados, ó. O A está ligado no B, então é uma molécula de AB. O C está ligado no D, uma molécula de CD. Eles são os reagentes, então eles estão sempre do lado esquerdo da minha seta, tá? Então, eles estão aqui. Sofreram uma colisão, um choque efetivo que precisa atingir essa energia que a gente já falou. Eu vou formar o complexo ativado, onde eu não tenho uma ligação formada
ainda entre o A e o C, nem entre o B e o D, e essa ligação não está totalmente rompida entre o A e o B e o C e o D. Então, eu não tenho nem os reagentes, nem os produtos ainda. Eu tenho esse intermediário, e quando a gente for observar em exercícios, eles vão estar assim, ó, os átomos juntos, entre parênteses, com esse símbolo aqui em cima, que vai mostrar que é um estado intermediário. Quando essa energia vai diminuindo, então há o rompimento das ligações que já estavam formadas e a formação das novas ligações, formando então o meu produto AC mais o meu produto BD. Essa energia aqui, ó, representada por EA, a energia que eu precisei fornecer para os reagentes para formar o complexo ativado, ela é chamada de energia de ativação. Tá? Então, são duas coisas que a gente precisa ter bastante em mente durante a cinética química, a energia de ativação e o complexo ativado. Essa energia de ativação vai ser a energia mínima que as moléculas vão ter que atingir quando elas se chocarem, para que haja, então, o rompimento das ligações que já eram formadas e a formação das novas ligações. Isso tudo requer muita energia e essa energia é chamada de energia de ativação, tá? Então, como é que eu vou saber qual que é a minha energia de ativação? É sempre a energia do complexo ativado, que vai ser sempre a maior energia que eu vou ter, menos a energia que eu tinha, que é a energia dos reagentes. Tá? Então, aqui eu tenho dois gráficos trabalhando com reações exotérmicas e reações endotérmicas. A gente viu lá no bimestre passado sobre termodinâmica. Uma reação exotérmica, ela tem o ΔH menor do que zero, ela libera energia. Uma reação endotérmica, o ΔH dela é positivo, maior do que zero, ela absorve energia. Certo? Então, aqui, ó, um gráfico da entalpia, ΔH, pelo caminho da reação. Então, a gente tem aqui os nossos reagentes, forneço a energia para a formação do complexo ativado. Como é que eu vou saber qual que é a minha energia de ativação? A energia que eu tenho aqui, ó, no meu maior patamar do complexo ativado, menos a energia que eu tinha nos reagentes. Depois, essa energia vai diminuindo e eu formei os meus produtos. O meu ΔH é a diferença dos produtos menos dos reagentes. Mas o meu complexo, a minha energia de ativação envolve só o complexo ativado. A mesma coisa aqui para as endotérmicas. Eu tenho os reagentes, eu forneço a energia, essa energia vai diminuindo, mas como eu precisei absorver, os produtos têm uma energia maior do que dos reagentes. Para calcular a energia de ativação, eu pego a energia do complexo ativado menos a energia dos reagentes. Certo? Então, essa basicamente é a parte teórica da cinética química. Eu preciso saber a teoria das colisões, a formação do complexo ativado e o que é minha energia de ativação, para que ela serve, como que tudo isso vai funcionar, tá? E agora a gente tem que calcular essa velocidade. Então, a velocidade de um dos componentes dessa reação, então vamos falar que é a velocidade do componente X, vai ser a variação da concentração de X pela variação do tempo. Os cálculos da cinética são bastante simples, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, o delta da concentração de X. Lembrando, sempre que eu tiver o colchete, eu estou falando de concentração. Então, vai ser a concentração final menos a inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Essa daqui é bem facinha para a gente lembrar, né? Então, vamos supor, eu estou falando uma reação de A gerando B. Eu quero saber a velocidade do A, que é o meu reagente. Então, eu vou pegar a minha variação da concentração de A, então A no tempo final e A no tempo inicial, dividido pelo tempo que eu estou observando, pela variação desse tempo. Certo? Vamos fazer um exemplo já para a gente ver como isso vai ficar. E também eu posso calcular a velocidade média de uma reação. E aí eu tenho um aumento da complexidade para a gente conseguir entender. Ó, se eu tenho uma reação Azinho, Azão, o que é esse Azinho, Bzinho, as letrinhas minúsculas querem me indicar? A minha estequiometria, a minha molaridade, lembra?
2 mols de O2 mais 4 mols de H2 vão gerar quantos mols de H2O, tá? Então, eu tenho essa reação. Os meus reagentes são o A e o B. E os meus produtos, o C e o D. Para eu calcular a velocidade média da reação, eu estou falando aqui que a variação da concentração de A dividido pela variação do tempo vezes a sua estequiometria também tem que ser igual à variação da concentração de B sobre a variação do tempo vezes a sua estequiometria. E assim por diante, todas elas têm que ser iguais. Deu para entender ou vocês estão só o meme da Nazaré? Não deu para entender, a gente vai te ajudar, sem desespero. Vamos ver um exemplo na prática, que isso não é tão complicado quanto parece. Esse exemplo é bem legal, porque ele vai abordar as duas fórmulas que a gente já viu. A da velocidade em relação a cada participante e a velocidade média, tá? Então, dada a reação 2SO2 mais O2, gerando, então, 2SO3, calcule a velocidade em relação a cada participante, ou seja, a gente vai ter que usar primeiro essa equação aqui, ó, da variação da concentração pela variação do tempo, e depois a velocidade média, conforme a tabela, nos seguintes casos. Então, a gente tem essa tabela, que vai ter o tempo em segundos, em 0, 2, 6 e 12, a quantidade de mols do SO2, a quantidade de mols do O2 e a quantidade de mols que foi gerada do SO3. Lembra lá do começo da aula, a gente tem uma diminuição da concentração dos reagentes e um aumento da concentração do produto. Sempre no tempo zero, a concentração do produto é zero. E aí ele quer que você calcule em vários tempos diferentes. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso fazer é calcular a velocidade em relação a cada participante. Aqui eu tenho 3 participantes da minha reação, 2 reagentes e um produto. Lembrando sempre que os reagentes estão sempre do lado esquerdo da seta, produtos do lado direito. A professora não me deu a equação, como que eu sei quem é produto e quem é reagente? Lembra lá dos primeiros slides, o reagente é sempre consumido. Então, quem estiver diminuindo a sua concentração, ó, ele é reagente. Quem está aumentando a sua concentração é produto. O produto, a concentração dele sempre é zero no tempo zero. Tá? Então, vou calcular primeiro a velocidade do SO2. Então, vou colocar lá, velocidade do SO2 é igual à variação da minha concentração dividido pela minha variação do tempo. Qual que é a minha concentração final para a letra A? Ele pediu de 0 a 2 segundos, então eu vou analisar esses dados aqui. Minha concentração final é a concentração que eu tenho em 2 segundos, foi o que o exercício me pediu. Então, vai ser 5 menos a minha concentração inicial, que é quanto? 6. Dividido pela minha variação do tempo. Tempo final, 2 segundos. Tempo inicial, 0 segundos. Professora, 5 menos 6 vai dar menos 1. Eu posso ter velocidade negativa? Eu não posso. Então, a gente sempre trabalha em módulo. Vocês já devem ter visto módulo em matemática. Toda resolução que acontece dentro do módulo, o resultado fica positivo. Só porque a gente não pode ter uma velocidade negativa, tá? Então, 5 menos 6 vai dar menos 1. Dentro do módulo, ele passa a ser mais 1. 2 menos 0, 2. Quanto que é 1 dividido por 2? 0,5. Então, a minha velocidade do SO2 de 0 a 2 segundos é 0,5 mols por segundo. Eu vou fazer isso para os meus outros componentes no mesmo espaço de tempo. Então, vamos lá mais rapidinho. Velocidade do O2 é a variação da concentração do O2 pela variação do tempo. Qual que é o meu tempo final, minha concentração final?
3,5, que é a minha concentração no meu tempo final, que é 2 segundos, tá? Menos a minha concentração inicial, que é 4. Em módulo, para o resultado ser positivo, a variação do tempo é a mesma, 2 menos 0, porque é o que o exercício está me pedindo, tá? 3,5 menos 4, 0,5 negativo, no módulo sai positivo. Quanto é 0,5 dividido por 2? 0,25 mols por segundo. Certo? Mesma coisa agora eu vou fazer para o meu produto. Isso aqui é a velocidade que eu estou consumindo meus reagentes. Eu consumo meio mol de SO2 a cada segundo e consumo 0,25 mols de O2 a cada segundo. E vamos ver qual é a velocidade de formação do SO3. Então, a variação da concentração do SO3 dividido pela variação do tempo. Eu ainda estou pedindo de 0 a 2 segundos, então, vou trabalhar aqui com esses dados de 0 a 2 segundos. Meu tempo, minha concentração final, 1, menos a concentração inicial, que é 0. Dividido por 2 segundos menos 0 segundos. 1 menos 0, 1, dividido por 2, vai dar 0,5 mols por segundo. Então, para achar a velocidade de cada componente não é difícil. É só a gente usar a variação da concentração pela variação do tempo. Agora ele pede também a velocidade média nesse caso, que a gente vai usar aquela outra formulazinha. Então, a velocidade média, ele fala para mim que vai ser o delta do SO2 dividido pelo ΔT vezes a estequiometria. Qual que é a minha estequiometria aqui? Quantos mols de SO2 eu tenho? 2. Certo? Então, vamos substituir. Qual que é a minha variação nesse mesmo intervalo de tempo? 5 menos 6 em módulo, dividido por 2 vezes a variação do tempo. 5 menos 6 vai dar menos 1, dentro do módulo sai 1. 2 menos 0, resolvo parêntese primeiro, 2. 2 vezes 2, 4. 0,25 mols por segundo. Essa é a minha velocidade média. O que aquela fórmula grandona quer dizer? Que se eu calcular a velocidade média com base em qualquer um dos outros, tem que dar sempre o mesmo resultado. Então, voltando aqui para o nosso slide, ó. Aqui embaixo, eu calculei a velocidade média utilizando todos os integrantes da nossa reação. Então, se eu utilizasse o O2, daria o mesmo resultado, seria 0,25 dividido por 2. Usando todos, eu tenho 0,25 mol. Eu preciso calcular para todos? Não, você precisa calcular para um só a velocidade média, que vai ser igual para todos os outros. Você precisa saber que eles são iguais, tá? Quando a gente for passar para a letra B, é a mesma coisa, só que agora a gente vai trabalhar com os dados de 2 a 6 segundos. Então, aqui, ó, de 2 a 6 segundos, eu vou calcular a velocidade para o SO2, então, eu vou pegar os dados de 6 segundos, minha concentração final, menos a concentração inicial, que é 2 segundos, dividido por 6 menos 2. Vou fazer isso para todos, ó. Agora, eu estou trabalhando com os dados aqui, de 2 a 6 segundos, porque é o que o meu exercício me pede. E depois, eu também calculo a velocidade média, que vai ser a mesma para todos, certo? Agora, vamos colocar em prática, vamos fazer um outro exemplo, ó. Esses aí eu quero que vocês façam sozinhos, e aí a gente pode discutir, então, esses resultados quando a gente for fazer a nossa aula online, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, e aí a gente debate esse exercício na nossa aula às 11 horas. E não se esqueçam de resolver as atividades e postar no fórum do GR8.